Nos anos 2000, a internet estava em um período de transição entre o mato que ela era nos anos 90 para algo mais organizado e desenvolvido, como nós conhecemos nos dias de hoje. Só que graças a isso, não dávamos tanta atenção para muitas das coisas que aconteciam por ali naquele período, em especial para as bizarrices. Coisas que hoje em dia teriam uma grande repercussão eram só deixadas de lado e muitas vezes ignoradas naquela época. E eu gostaria de mostrar para você alguns dos horrores que existiram nessa era sombria. E só a título de aviso, o vídeo ele vai desde a coisa mais leve até o conteúdo mais perturbador e grotesco. Então se você achar que não consegue passar para as próximas camadas, é realmente melhor você sair. Um novo vírus rápido e devastador provocou hoje danos gigantescos em computadores da Europa, Ásia e América. O vírus se espalhou rapidamente graças a uma mensagem irresistível: I love you, ou seja, eu te amo. Talvez você tenha se esquecido ou não saiba, mas pegar um vírus no PC antigamente era uma preocupação tão relevante quanto um ataque terrorista. Eu sei que esse exemplo foi horrível, mas eu não tô brincando. Essas eram provavelmente as maiores preocupações dos anos 2000. Hoje em dia, a gente está acostumado com mais segurança. A gente não precisa nem baixar mais um antivírus porque o próprio Windows já tem. Nem pop-up a gente tem mais, cara. Quem passou por isso sabe o inferno que era ter que ficar fechando essas trocentas abas insuportáveis que apareciam na tela. E quando eu falo de vírus, eu não tô falando do computador ficando lento ou minerando Bitcoin. Nesse período, quando alguma coisa era feita para atacar o seu PC, ela atacava o seu PC. Mas dentro desse universo de vírus, tiveram dois que provavelmente são os mais interessantes. Em maio de 2000, Onel de Guzman foi preso pelas autoridades das Filipinas. O motivo disso foi ele ter sido o criador do I Love You, um vírus que sobrescrevia os arquivos do seu computador. Fotos, vídeos, documentos, tudo era apagado em questão de segundos. E para piorar, ele também acessava o seu e-mail e enviava o malware para todos os seus contatos, se proliferando de uma forma inacreditável. Foi estimado que o dano causado pelo I Love You foi em torno de 5 a 8 bilhões de dólares. E em menos de 2 semanas, mais de 50 milhões de computadores foram infectados. O parlamento britânico, a CIA e até o Pentágono suspenderam o uso dos e-mails da época por conta do risco de serem prejudicados. Isso era curioso porque, para os padrões de hoje, esse vírus era muito simples se a gente for analisar. O arquivo tinha o nome de iloveyou.txt, só que na realidade ele tinha uma extensão .vbs, era um arquivo de Visual Basic, que é uma linguagem de programação que, quando você clicava, permitia que o Windows executasse os comandos que alguém deixou ali. Era só isso. As coisas eram realmente muito simples. Por isso que tivemos tantos ocorridos como esse ou como o do Google, com 2 Gs, que era basicamente um site onde por causa de um erro de digitação você era redirecionado para uma página que enchia a sua tela de pop-up. E quando você clicava para fechar eles, a página se aproveitava de uma falha do Windows para contaminar o seu PC. Basicamente, era um formato de imagem da internet que, quando você abria, ele gerava uma série de comandos para a imagem poder aparecer. Só que tinha uma falha muito grave no Windows, em especial acho que dos Windows 2000 para baixo, que permitia que esse arquivo de imagem acabasse rodando comandos no seu computador quando você clicasse nele. Então, quando o usuário percebia os pop-ups e tentava fechar, um programa era instalado sem a permissão dele na máquina, que fingia ser um antivírus e dizia que a máquina estava contaminada, só para te induzir a clicar no botão de remover o vírus. E quando alguém fazia isso, já era. Praticamente precisava restaurar o computador do zero. E o mais curioso é que a gente não tem dados sólidos da existência disso. Quer dizer, não significa que tudo é falso. Na verdade é bem provável, graças a inúmeros relatos, vídeos e a aparição dele em um comercial de antivírus, que ele tenha existido. O fato é que ele foi deletado de tudo da internet, e isso torna ele talvez uma das, se não a primeira Lost Media da internet. E se ele foi a primeira Lost Media da internet, Ted the Caver foi a primeira creepypasta. What happened to you? Joe? Joe, are you okay? No. Não se preocupa porque eu não vou falar só uma história inventada e pronto, esse é o terror. Eu vou te mostrar um fundo de verdade que realmente é agoniante nisso tudo. Ted the Caver foi uma série de relatos dados por um suposto espeólogo chamado Ted. Ele fazia relatos no seu blog pessoal a respeito de uma caverna que ele encontrou e queria se aprofundar.
E para quem não sabe, espeólogos são pessoas que estudam as cavernas, muitas das vezes fazendo coisas como essas aqui. Eu sei, é horrível de ver isso. A caverna que o Ted estava tinha um espaço extremamente pequeno, que além de passar brisa, indicando que tinha algo ali do outro lado, também tinham relatos de que alguns sons estranhos ocorriam ali, coisas como gritos e sons de criaturas não identificadas. O blog traz uma grande quantidade de detalhes sobre como foram os dias em que Ted e o seu amigo B passaram ali naquela caverna tentando escavar aquele buraco. E o que por si só já é claustrofóbico demais, imaginar como que eles passariam ali. Mas as coisas começaram a piorar perto das últimas postagens. Ted acabou conseguindo passar para o outro lado do buraco e encontrou uma região que ele apelidou de Grande Sala. Um lugar cheio de hieróglifos não identificados. Mas em certo momento lá dentro, ele acabou batendo a cabeça, quebrando a lanterna e ficando preso ali. Não para sempre, porque assim que ele conseguiu retornar, ele viu que o seu amigo B estava em um estado catatônico, extremamente assustado e inquieto, e essa foi a penúltima vez que eles dois foram para aquela caverna. Ted relatou que ele não estava mais conseguindo ter paz durante o dia. Ele via vultos, escutava vozes, se sentia observado e chegou à conclusão de que a única forma de escapar disso seria voltar para a grande sala e descobrir o que tinha lá dentro. E em sua última postagem, ele dizia que estava indo fazer a última investigação. E foi isso. Nós nunca mais tivemos nenhuma atualização. É uma creepypasta, como eu falei, não é uma história real. O próprio autor já chegou depois de algum tempo e ele explicou que essa história é baseada em vivências que ele teve como esse espeólogo, só que muitas das coisas também foram inventadas, a gente tem que levar isso em consideração. Mas tem uma história que é muito semelhante à de Ted, só que infelizmente ela não teve um final tão agradável assim. It's now been about 22 hours since John Jones became stuck in that hole inside the cave. Just recently, they've been trying to figure out a way to have him communicate with his family by radio. John Edward Jones era um espeólogo, pai de família e filho de um dos pioneiros da exploração de cavernas no estado. O pai dele foi responsável por fundar as primeiras equipes de resgate de pessoas que ficavam presas na caverna. E sempre que ele fazia as palestras e dava as aulas, era o John que era a suposta vítima ali. Então quando ele e o seu irmão tiveram a ideia de explorar Nutty Putty, nenhum dos dois hesitou em tomar decisão na época. O único problema é que essa caverna já estava passando por uma tentativa de isolamento por parte do governo, que considerava ela um risco iminente para exploradores independentes. Só que a população foi contra a ideia, porque achavam que era besteira, não tinha nada de perigoso ali. Só que isso tudo iria mudar. John decidiu que iria passar por uma região chamada de Canal do Parto, um lugar extremamente apertado, mas que do outro lado continha uma região aberta e muito recompensadora para quem conseguisse passar por ali. Enquanto ele ia se enfiando e encolhendo cada vez mais ali, ele acabou passando por um buraco mais estreito do que o normal. E graças a isso, ele percebeu que não era mais possível voltar dali, só ir pra frente. Ele foi fazendo isso até o ponto em que não conseguiu mais mover nada e era humanamente impossível passar daquela região. E foi só aí que ele percebeu que na realidade aquele não era o Canal do Parto, mas sim uma região ainda mais perigosa e estreita. Ele pediu ajuda pro irmão que, na mesma hora, ouviu e foi chamar as autoridades. A cobertura do caso é de uma aflição absurda. Basicamente, já era muito difícil fazer o resgate dele, porque, pensa, era um lugar extremamente estreito e não era fácil de chegar ali. Então, o corpo de bombeiros não conseguia ir mais do que uma pessoa por vez para poder tentar se comunicar a ele, tentar tirar ele dali. Então, eles acabaram emitindo um alerta por rádio para poder ver se alguém dos voluntários do grupo de resgate podia ir tentar ajudar. E por sorte tinha uma mulher chamada Suzy. A Suzy, ela conseguia entrar naquele buraco porque ela era muito pequena e muito magrinha, só que a situação do John não era muito fácil de reverter. Ela tentou chegar a ajudar ele, só que ele estava realmente preso de uma forma que era necessário algum tipo de equipamento para tirar ele dali. Então, depois que ela falhou em ajudar ele, os bombeiros tiveram a ideia de tentar escavar a região em torno de onde ele estava preso, para tentar aumentar aquele tamanho ali
e fazer ele poder sair. Só que descobriram que tinha um risco de desmoronamento na região. Então, se eles tentassem fazer isso, era bem provável que tanto John quanto os bombeiros iriam ser soterrados ali naquela região. Então a ideia que eles tiveram foi de colocar roldanas ali naquela região para poder colocar uma corda no John e puxar ele. E isso deu certo a princípio. Um dos socorristas falou que inclusive conseguiu ver o rosto dele, e na hora que ele tava puxando, ele viu que o John tava sorrindo, provavelmente pelo alívio de estar saindo dali. Só que o equipamento quebrou, e na hora que o equipamento quebrou, o John voltou a cair no buraco. E depois disso, meio que não tinha mais esperança de que ele sobrevivesse. Para piorar a situação, ele tinha tido uma parada cardíaca. Ele estava em uma posição de ponta cabeça há cerca de 28 horas. Então assim, o corpo humano não foi projetado para isso. O corpo dele começou a reagir e essa parada cardíaca foi inevitável. Deram um rádio para ele falar com a mulher dele, para ele tentar se acalmar inicialmente, mas depois se tornou só uma forma de ele se despedir dela e do seu filho, e ele acabou falecendo ali mesmo. O único problema é que estava em uma situação tão ferrada o corpo dele que eles não conseguiram tirar o corpo de John dali. Se eles fossem tirar, tinha dois riscos. O primeiro era de que tudo ali se desabasse, e o segundo era de que só fosse possível tirar o corpo dele se eles cortassem no meio. Então a família optou por deixar o cadáver ali, e até hoje o cadáver de John se encontra naquela região. E o mais agoniante disso tudo é que tem uma simulação em realidade virtual que mostra o exato ponto em que ele ficou preso ali na caverna. Então você consegue acompanhar o exato ponto em que ele não teve mais volta ali. E lembra, isso que você tá vendo, ele estava de ponta cabeça. Então ele teve que ficar nessa posição por cerca de 28 horas. Isso é um conteúdo pesado por diversos motivos. Só que a gente tá falando de um período da internet que foi um dos, se não o mais brutal de todos. E você vai descobrir o porquê agora. Nos anos 2000, os conhecidos sites de choque foram uma febre que dominou todos os cantos. Não se sabia como e nem quando, mas alguma hora alguém iria chegar até você e mostrar um vídeo extremamente gráfico e violento. E dentre os diversos vídeos desse tipo que ficaram famosos, um se destacou não só por sua violência extrema, mas principalmente porque ele ficou perdido por anos. Foi considerado uma lost media que provavelmente tinha existido, já que diversas pessoas se lembravam do suposto vídeo e do conteúdo dele. Ele começava com alguém próximo das Torres Gêmeas durante o atentado do 11 de setembro, até o momento em que alguém com medo de ser consumido pelas chamas pula de um dos andares e cai na frente do cinegrafista, que filmou tudo. Muitas pessoas se questionaram se isso de fato existiu. Alguns disseram que originalmente o vídeo tinha sido postado no site Heaven 666. Outros diziam ter visto no próprio YouTube. Então, uma comunidade se formou no Reddit para poder investigar e ir atrás da verdade. Usando o Wayback Machine e muita pesquisa, conseguiram descobrir que de fato existia um vídeo no YouTube chamado Superman, com as tags 11 de setembro, mas por se tratar de um conteúdo sensível, a plataforma obviamente retirou o conteúdo, e o que parecia algo que ficaria sem respostas foi descoberto graças a um membro da comunidade que conseguiu hackear o canal do YouTube que postou isso, e consequentemente descobrindo a verdade. O vídeo em questão era exatamente como os relatos diziam. A única diferença é que não era um vídeo das Torres Gêmeas, e sim um vídeo de um incêndio no edifício Andorinha, que ocorreu em 1986 no Rio de Janeiro. E é bizarro pensar que esse tipo de coisa estava no YouTube e pode ter traumatizado milhares de pessoas que entraram ali desavisadas, sem nem saber o que esperar. Eu classifiquei esse vídeo e esse caso como um dos horrores da internet dos anos 2000, não só pelo conteúdo dele em si, mas por tudo o que ele representa, que é a existência de sites de choque a rodo na internet. Esse tipo de vídeo não ocorria só nos sites e fóruns específicos para isso, mas ele se espalhava em qualquer lugar da internet como uma praga. No YouTube, e-mail, chats, qualquer lugar você tinha o risco de ser bombardeado com esse tipo de conteúdo. E às vezes eles até inventavam histórias só para poder te fazer ficar chocado, como foi no caso do Bonsai Kitten.
Um site falso em que um suposto doutor dizia que conseguia vender gatos no formato de potes. Obviamente, isso se tratava de uma brincadeira de mau gosto e muitas pessoas acreditaram naquilo na época e fizeram denúncias em massa, tanto para ONGs de defesa ao animal como até para o FBI. O FBI investigou o caso e eles constataram que de fato era mentira. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de coisa, a categoria sites de choque em si, que é muito complexa, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre ela. E eu vou deixar aqui para você assistir depois desse, se você quiser. Realmente a internet evoluiu muito até os dias de hoje, mas quantas coisas horríveis ficaram para trás até esse ponto? Talvez a gente nunca saiba.